mundo das startups tem uma lógica muito interessante, muito diferente do mercado tradicional. Hoje eu vou te mostrar exatamente como funciona esse mercado financeiro das startups, que a gente chama de Venture Capital, o que os grandes fundos fazem para ter sucesso e como tu pode aplicar essa mesma lógica nos teus investimentos também. E mesmo se tu não quiser investir em startups, mas quer entender melhor como funciona esse mundo, fica aqui comigo que esse vídeo vai te surpreender. Meu nome é Guilherme Henke, eu fundei a CapTable, que foi a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil, e sou autor do mais completo livro sobre esse tema. E eu vou te contar, existe uma diferença muito importante entre os teus investimentos tradicionais e o investimento em startups. E se tu entender essa diferença direitinho, aí sim a gente vai poder montar uma estratégia muito poderosa, com muito potencial de te trazer resultado. E qual é essa diferença? Quando tu vai investir na bolsa, por exemplo, a primeira coisa que tu aprende é que tem que diversificar. Aquele velho clichê de não deixar todos os ovos na mesma cesta. Então tu vai lá, vai comprar ações de várias empresas, espalhar o teu dinheiro, porque tu sabe que não dá para tentar ficar adivinhando quais vão cair, quais vão subir, e a gente espera que as ações que subirem vão compensar as caírem e que no fim, no todo ali, somando, tu vai ganhar dinheiro, teu portfólio vai rentabilizar. Isso vale para os investimentos tradicionais e também vale para o investimento em startups. No Venture Capital, quando a gente fala Venture Capital, a gente está falando desse mercado financeiro das startups, a gente também vai espalhar o capital em várias empresas, esperar que as que deem certo compensem as que derem errado. Beleza? Mas ó, tá aqui a diferença que ou vai matar a tua estratégia ou vai fazer ela bombar. A diferença é a seguinte, enquanto nas nossas ações a maioria delas vai subir ou cair um pouco, sei lá, tipo uns 10, 20, 30%, no caso das startups, as que derem certo vão retornar 10, 20, 30 vezes, enquanto que as que não derem certo não vão só desvalorizar 10%, elas vão quebrar e levar o teu capital a zero. Ou seja, em startups os resultados possíveis estão nos extremos. Eu já vou te explicar como é que isso impacta a estratégia que a gente vai desenhar para ti, mas espera um pouco que eu preciso que tu entenda bem esse ponto. Um portfólio de ações segue uma distribuição normal. Aquela curva de boca de sino, que talvez tu te lembre das aulas de estatística, tem muita coisa na vida que segue esse padrão. Por exemplo, a altura das pessoas. Se tu pegar, digamos, 1000 pessoas e medir a altura de cada uma delas, a média vai ser, sei lá, 1,70 m. E a maioria das pessoas vai estar mais ou menos próxima dessa média. Alguns centímetros para cima, ou alguns centímetros para baixo, mas vai ter bastante gente ali perto dessa média de 1,70 m. E aí, conforme tu vai indo para os extremos, 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, tem cada vez menos gente. E o mesmo vale para o outro lado, óbvio. 1,60 m, 1,50 m, 1,40 m. E aí, assim fica essa curva bem bonitinha. Então, se as ações também seguem esse mesmo padrão, o retorno das tuas ações também vai ficar próximo da média, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Vão ter várias que vão subir ou cair até uns 30% para cima e para baixo, e vão ter algumas, mas muito poucas, que eventualmente vão quebrar ou vão bombar. Ou seja, quanto mais distante da média, menos casos a gente vai ter. Já as startups, elas têm um comportamento totalmente diferente. Elas não seguem essa distribuição normal, bonitinha, linear. É muito pouco provável que uma startup fique parada no mesmo lugar, com a mesma receita, sem crescer ou crescendo devagarzinho. Por definição, uma startup vai estar tomando risco e correndo para tentar crescer muito em pouco tempo. E com isso, os resultados das startups, ao invés de estarem perto da média, vão estar super afastados dela. Ou seja, ou elas vão quebrar, ou elas vão bombar. A gente chama esse tipo de distribuição de lei de potência. A gente tinha a distribuição normal, no caso das ações, e agora nós temos a lei de potência. E a consequência da lei de potência é a seguinte, e presta atenção, porque é isso que vai moldar toda a tua estratégia. A consequência da lei de potência é que a parte esmagadora dos teus retornos vão vir de um número muito pequeno de startups. De forma mais direta. Tu vai lá, monta um portfólio de startups, digamos 15 empresas, dessas 15 a maioria vai quebrar, uma ou outra ali vai andar de lado, e algumas poucas vão bombar tanto que vão pagar por todas as que quebraram e ainda dar uma boa rentabilidade para o teu portfólio como um todo. Pelo menos é isso que a gente espera. Somando as que quebraram e as que deram muito certo, a gente está mirando ali no agregado portfólio que ele retorne uns 25%, 30% ao ano. Que obviamente composto isso ao longo de 10 anos, que é o que costuma ser o horizonte de um investidor
de startups, isso aí dá bastante dinheiro. E aí tem o seguinte, presta atenção aqui. Na bolsa de valores, que segue uma distribuição normal, tu provavelmente vai precisar acertar mais vezes do que errar para ganhar dinheiro. Tipo, se tu investe em 10 ações, tu vai precisar que pelo menos 6 delas subam para que teu portfólio dê lucro. Em startups é totalmente diferente. Se tu investiu em 10 startups, pode ser que tu acerte só uma, erre todas as outras 9 e ainda assim ganhe muito dinheiro. Como que isso é possível? Porque aquela única startup que tu acertou pode te retornar 50, 100 vezes o que tu investiu. O Peter Thiel, que é um dos caras mais inteligentes do Vale do Silício, eu costumo citar ele bastante aqui nesse canal, ele disse uma vez que o investimento dele no Facebook deu mais dinheiro do que todos os outros investimentos dele juntos. Uma única empresa. E a Palantir, que foi o segundo melhor investimento, deu mais que todas as outras, tirando o Facebook. Isso, senhores, é a lei de potência na prática. Então, a verdade dura para muitos investidores é a seguinte: a maioria das startups que tu investir vai quebrar. E é muito dolorido. Eu já passei por isso algumas vezes. A gente cria intimidade com o empreendedor, a gente se apaixona pelo negócio, tem os colaboradores envolvidos que se doam pela empresa e ela simplesmente deixa de existir. E para piorar ainda mais as coisas, ali do teu portfólio, as que vão dar errado sempre dão errado antes do que aquelas que vão dar certo deem certo. Ou seja, tu vai perder dinheiro no início e vai ficar ali te perguntando se tu fez a coisa certa. Leva muito tempo para acertar a mão. E as que vão dar certo, às vezes elas ficam ali anos, meio de lado, patinando, até que descobrem ali alguns ajustes do produto ou alguma avenida de crescimento que, bum, faz ela voar. Tem que ter sangue frio para investir em startups. E uma vez que tu tá no jogo, tem que simplesmente confiar no processo. Beleza, vamos falar de estratégia agora. Tu tem ali o teu patrimônio, que está alocado sobretudo em renda fixa, imóveis, algumas ações. Tô aqui imaginando. Mas o importante é que a gente vai melhorar o teu portfólio, deixar ele mais saudável, melhorar a relação de risco-retorno dele, colocando uma pequena alocação em Venture Capital nessa jogada. A prova de que isso acontece, eu deixei em outro vídeo, eu vou colocar aqui no final para tu assistir depois. Mas vamos lá, tu obviamente não vai trocar o teu portfólio de ativos tradicionais por um portfólio de startups. Bem pelo contrário, a gente ainda vai manter o grosso dos seus investimentos do jeito que eles estão ali nos seus ativos tradicionais, na bolsa de valores, na renda fixa, etc. O que eu sugiro é separar uma parte bem pequena para a gente investir em startups. Na minha opinião, 5% é um número mágico. Aí o teu patrimônio vai ficar distribuído como eu estou te mostrando aqui na tela. Claro, tem casos específicos que eu sugeriria ir até uns 15%, ou alguns casos que eu sugeriria baixar para 1%. Aí, claro, depende daquelas coisas, tua idade, montante total do patrimônio, o horizonte de planejamento, o perfil de risco, essas coisas todas aí. É um número bom, porque se tu perder tudo, tu não vai comprometer os teus objetivos financeiros, mas se algumas startups que tu escolheu forem muito bem, a rentabilidade dessa parcela de Venture Capital aí da tua carteira vai realmente fazer a diferença no teu patrimônio como um todo. Então vamos dar um exemplo aqui. Se tu tem um total de 1 milhão investido em diferentes ativos financeiros, tu vai reservar um total de 50 mil, os 5%, para investir em startups. E o segundo ponto, e é aqui que a coisa fica interessante, tu precisa montar o teu portfólio. Lembrando, investir em startups, numa startup só, aquela startup de um amigo que tu acha que ela vai valer 1 bilhão, não é uma forma inteligente de investir em startups. Tu precisa diversificar e entender que assim tu pode até estar reduzindo o teu ganho potencial, mas tu tá aumentando o potencial de ter algum ganho, certo? E tem também outro lado. Se eu espalhar demais esse dinheiro e uma startup que eu escolhi bombar, eu vou ter muito pouco dinheiro naquela startup específica para que os ganhos dela sejam de fato relevantes para o meu patrimônio como um todo. Bom, então no fim, em quantas startups eu espalho esses 50 mil? Aí aqui tem duas escolas de pensamento que brigam feio. De um lado, tu tem investidores que defendem o spray and pray, espalhar e rezar. A lógica deles é a seguinte: se o que importa é a gente capturar aqueles poucos casos de startups que vão explodir, quanto mais startups a gente tiver em carteira, maior a chance de eu estar posicionado nessas aí. Do outro lado, tem a turma que defende portfólios mais concentrados, entre 15 e 25 empresas. E a lógica de quem segue essa linha é que existe uma relação inversa entre quantidade e qualidade. Ou seja, se tu quer investir bem, tu tem que analisar a fundo cada startup. E aí quando a gente diversifica muito, a gente perde a capacidade de aprofundar a nossa análise.
e aí a gente corre o risco de perder, de não participar justamente daquelas que tinham mais potencial, que tinham o potencial de ser essas que bombam. O ponto aqui, para tu decidir o tamanho do teu portfólio, é o seguinte: quanto maior o portfólio, mais o portfólio vai atender a média do mercado de Venture Capital, e menor o potencial para ter uma super performance. Com 350 a 500 empresas no portfólio, tu tem proteção contra perdas, mas tu também limita o teu potencial de ganhos extraordinários. Imagina o seguinte: tu e o teu cônjuge vão almoçar em um buffet que tem 30 opções de comida. Tu pega todas as 30 opções, um pouquinho de cada uma. O teu cônjuge vai lá, escolhe a dedo e pega só 3 opções, mas uma boa quantidade de cada uma para encher o prato. Ela ou ele, se escolheu bem, vai comer bastante de um prato muito bom e vai sair muito feliz da refeição. Mas pode ser que também tenha escolhido mal e aí vai acabar comendo bastante de um prato ruim e vai sair bem triste. Mas tu praticamente garantiu que vai pegar tanto pratos bons quanto pratos ruins, porque tu pegou muitos. Então tu não vai sair nem tendo comido só coisa ruim, nem tendo comido só coisa boa. A tendência é bem grande que tu saia médio satisfeito e que o teu marido ou esposa saia ou muito satisfeito ou pouquíssimo satisfeito. Para ti que está começando, eu sugiro algo entre 5 e 15 startups. Então a gente pega aqueles 50 mil que a gente separou e aí tu vai fazer cheques médios por startup de 3 a 10 mil reais. Em outro vídeo eu vou te contar as formas de investir em startups para cada perfil e cada tamanho de cheque. Mas eu já te adianto aqui que para cheques desse tamanho, 3, 5, 10 mil reais, teu caminho provavelmente vai ser investir por meio de plataformas online como a CapTable, que é a empresa que eu criei. Agora uma dica importantíssima que a maioria dos investidores que estão começando não conhece. Eu vou te explicar a minha estratégia de investimento em startups, mas para isso primeiro eu vou ter que te contar como que eu faço quando eu vou num buffet. Eu vou lá, passo uma primeira vez no buffet e pego bem pouquinho de cada coisa, sem encher o prato, é realmente só uma primeira garfada ali para eu experimentar. Depois eu volto no buffet e aí sim eu pego bastante daquelas coisas que eu gostei mais. Assim eu aumento muito a chance de sair satisfeito, sem aumentar junto a chance de sair muito insatisfeito. O que isso significa para os meus investimentos é o seguinte: eu pego o montante que eu vou investir em startups e eu invisto só, sei lá, metade dele. Depois eu acompanho essas startups que eu investi e aí nas próximas rodadas delas eu faço mais um aporte naquelas que eu estou indo melhor. E aí eu aumento a minha participação justamente naquelas que já demonstraram que tem potencial. Então, no nosso exemplo aqui, eu teria investido só 25 mil daqueles 50 mil nas primeiras rodadas das minhas startups e eu guardaria os outros 25 para investir nas próximas rodadas. E eu investiria só naquelas que estivessem mostrando que acertaram o caminho de crescimento. Claro que isso depende de muita coisa. Valuation das próximas rodadas, direito de preferência e todas essas coisas que eu explico de uma forma bastante simplificada, bastante fácil de entender no livro que eu escrevi. O link está aqui na descrição se tu tiver interesse. Mas essa aqui é uma estratégia que os melhores investidores de startups usam e abusam. Então, separa um montante confortável do teu patrimônio para investir em startups e cria um portfólio. Se tu quer entender como que essa classe de ativos pode melhorar o perfil do teu patrimônio como um todo, deixar ele mais saudável, mais rentável e menos arriscado ao mesmo tempo, eu expliquei direitinho aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que eu conto a estratégia de um dos maiores investidores de patrimônio do mundo. Vai lá e assiste agora, obviamente, sem esquecer de deixar teu like e te inscrever aqui no canal. Até a próxima.